Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. E nessa noite aqui vamos juntos entender um pouquinho, né, sobre a história de Jó, né? Que a vida de Jó demonstra que as pessoas muitas vezes desconhecem e muitas maneiras pelas quais Deus está trabalhando na vida de cada cristão. Muitas pessoas vivem se perguntando: por que coisas ruins acontecem às pessoas boas? É uma pergunta antiga e difícil de responder, mas os cristãos sabem que Deus está sempre no controle e não importa o que aconteça, os planos de Deus não há coincidência e nada acontece por acaso. Jó era um homem temente ao Senhor e ele sabia que Deus estava no trono e no controle total, embora não tivesse como saber porque tantas tragédias terríveis estavam acontecendo em sua vida. Jó era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Lá em Jó 1:1. Ele tinha 10 filhos e era um homem muito rico. A Bíblia nos diz que um dia Satanás se apresentou diante de Deus e perguntou a Satanás o que achava de Jó. Satanás acusou Jó de honrar a Deus somente porque Deus o havia abençoado. Então Deus permitiu que Satanás tirasse os filhos e a riqueza de Jó. Mais tarde, Deus permitiu que Satanás o tocasse fisicamente. Jó sofreu profundamente, mas não acusou a Deus de fazer mal. Os amigos de Jó tinham certeza de que Jó devia ter pecado para merecer punição e discutiu com ele sobre isso. Mas Jó manteve sua inocência. Embora tivesse confessado que queria morrer e fez perguntas a Deus. Um homem mais jovem, Eliú, tentou responder por Deus antes que o próprio Deus respondesse a Jó. Podem estar procurando lá na Bíblia de vocês, em Jó, capítulo 28, versículo 42. Contém algumas das mais impressionantes poesias sobre a magnitude e o poder de Deus. Só respondeu ao discurso de Deus com humildade e arrependimento, dizendo que havia falado de coisas que não conhecia. Deus disse aos amigos de Jó que estava zangado com eles por falar falsidade sobre ele, ao contrário de Jó, o qual havia falado a verdade. Deus lhe disse que oferecesse sacrifícios e que Jó oraria em seu nome e que Deus aceitaria a oração de Jó. Jó fez isso provavelmente perdoando seus amigos por sua dureza. Deus restaurou a sorte de Jó em dobro. Lá em Jó 42, versículo 10, os irmãos vão acompanhando lá dentro da Bíblia, né? Que é uma passagem muito linda sobre Jó, né? E Deus abençoou, né? Grandiosamente a vida de Jó. E abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Lá em Jó 42, versículo 2, Jó viveu 140 anos depois do seu sofrimento. Jó nunca perdeu sua fé em Deus, mesmo nas circunstâncias mais dolorosas que o testaram no mais íntimo do seu ser. É difícil imaginar a perda de tudo o que possuímos em apenas um dia, casa, posses e até filhos. A maioria dos homens se afundariam em depressão e talvez tornasse suicida. Depois de uma perda tão grande, embora deprimido o suficiente para amaldiçoar o dia do seu nascimento. Podem estar procurando também lá em Jó, capítulo 3, versículo do 1 ao 26. Jó nunca amaldiçoou a Deus, nem hesitou em seu entendimento.
que ele nem pensou em amaldiçoar ao Senhor Deus Todo-Poderoso. De que Deus ainda estava no controle. Porque Deus, no entendimento de Jó, Deus sempre esteve no controle de tudo na vida de Jó. Independente dele perder filhos, perder terrenos, perder herança, dinheiro, mas Deus continuava no controle de Jó. E os 3 amigos de Jó, por outro lado, em vez de consolar, deram-lhe maus conselhos e até mesmo o acusaram de cometer pecados tão graves que Deus o estava punindo com miséria. Jó conhecia Deus o suficiente para saber que ele não trabalhava desta maneira. De fato, Jó tinha um relacionamento tão íntimo e pessoal com o Senhor que era capaz de dizer: eis que me matará. Já não tenho esperança, contudo defenderei o meu procedimento. Lá em Jó, capítulo 13, versículo 15. Quando a esposa de Jó sugeriu que ele amaldiçoasse a Deus e morresse, Jó respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não também o mal? Lá em Jó, capítulo 2, versículo 10. A situação de Jó, da morte de seus filhos e perda da sua propriedade, ao tormento físico que sofreu, além das críticas dos seus supostos amigos, nunca fez com que sua fé vacilasse. Ele sabia que era o seu Redentor, um Salvador vivo que algum dia viria fisicamente à terra. Lá em Jó, capítulo 19, versículo 25. Ele entendeu que os dias do homem são ordenados, numerados, e não podem ser mudados. Lá em Jó, capítulo 14, versículo 5. A profundidade espiritual de Jó é demonstrada por toda a Bíblia. E Tiago se refere a Jó como um exemplo de perseverança ao escrever: irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência e os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que preservaram firme, né? Tendes ouvido da paciência de Jó e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor cheio de misericórdia e bondade. Jó nos ensina que a verdadeira fé é inabalável. Ela não é destruída pelo sofrimento e nem é sufocada pela limitação da sabedoria humana em encontrar resposta para tudo. Ao contrário disso, a verdadeira fé é aperfeiçoada na dor e conduz o cristão à adoração humilde perante o Senhor, enquanto aguarda com confiança o socorro divino. Jó mostra que o povo de Deus sofre, mas por mais que o sofrimento possa ser intenso, em algum momento ele chegará ao fim. Mesmo quando enfrentarmos dificuldades e desafios, devemos manter nossa fé em Deus e confiar em sua sabedoria e misericórdia, né, meus irmãos? Então, é uma palavra grandiosa sobre Jó, né, que o nosso socorro, ele vem do Senhor. A nossa confiança é depositada no Senhor. Então, meus irmãos, vamos continuar firme. Tá passando luta? Vamos dar glória a Deus. Vamos buscar ao Senhor. Vamos deixar o Senhor estar no controle da minha vida e da sua vida. Porque Deus, assim como Ele fez na vida de Jó, Ele também faz nos dias de hoje no meio do seu povo. No meio daqueles que buscam e confiam verdadeiramente no Senhor. Então, que essa palavra, no dia de hoje, venha ficar para a meditação dos irmãos e que os irmãos venham buscar a Deus e deixar Deus no controle da sua vida, que vai ver o grande trabalhar de Deus, que tudo é para a honra e a glória do nosso Deus. Amém? E assim eu agradeço
essa rica oportunidade. E agradeço a vocês que acompanharam esse vídeo até o final. E que venha a ser para a honra e a glória do Senhor. Que a palavra do Senhor venha a ser expandida em cada coração. Aqueles que puderem compartilhar a palavra do Senhor, assim o Senhor venha abençoar cada um conforme a sua medida. Então, essa noite eu agradeço a todos. E a paz do Senhor esteja com todos vós. Amém.